Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos, a todas as irmãs, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo que disponibilizamos a todos os irmãos. Bom, para você, meu querido irmão de Nova Aliança, que já está acostumado com os estudos, sabe que nós estamos gravando esses estudos de forma quinzenal, né? Esses estudos, eles são de origem histórica e não de uma temática doutrinária. Então nós temos falado mais de coisas que são concernentes à história da nossa fé. Então nós entramos aí nesses últimos dias, né, falando sobre a história de Israel, porque se nós pararmos para pensar, o cristianismo teve como berço o judaísmo. Então é muito importante que a gente conheça a história de Israel para poder, nessa história, saber qual foi o berço e como que se desenvolveu a fé cristã. E também nós sabemos que o maior compêndio de história que nós podemos ver sobre os israelitas é a Bíblia Sagrada. Então nós estaremos aqui falando de coisas que estão na Palavra de Deus sobre a história de Israel. Naquele primeiro estudo que fizemos, nós falamos como se formou o Estado de Israel, né? Como que foi esse início. Falamos ali bem do patriarca Abraão até os dias do primeiro rei. Falamos ali como que aconteceu aquela situação no Egito, né? Como que foi a passagem pelo deserto, ao eles entrarem em Canaã, como que foi aquele período dos juízes, né? Que teve um longo período em que Israel ele foi teve como seu governante, né, juízes, e depois desse período nós tivemos ali o primeiro rei de Israel, que foi Saul. Então nesse primeiro estudo nós falamos disso até os dias de Saul. Como que foram os dias de Saul? Hoje estaremos dando início, estaremos dando sequência, mas para a gente não perder o resumo do que foi feito na primeira aula, eu queria voltar um pouquinho sobre os dias de Saul, e agora os irmãos vão observar que eu apenas vou passar por ali para a gente poder emendar nos dias de Davi. Se nós olharmos bem ali, é importante que a gente compreenda, eu vou passar aqui para os irmãos. Bom, um breve resumo, né, dos últimos estudos da formação da história de Israel até os dias de Saul. Então nós falamos ali que os dias de Saul eles foram marcados por precipitação. Isso está em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8 e 9. Por que precipitação? Falamos ali que o rei Saul, embora ele tenha recebido de Deus toda a oportunidade de ser um bom rei em Israel, porque Saul ele não estava no coração de Deus para reinar, mas Deus deu a ele condições para que ele governasse. Mas os dias dele foram marcados por sequências trágicas, por erros muito graves. Então um desses que eu destaquei foram dias de precipitação. Ali nós vemos, por exemplo, quando Samuel ele manda que Saul aguardasse para que ele chegasse para Samuel fazer o holocausto. E Saul, observando que Samuel se demorava, o que ele faz? Ele se achou no direito de ir lá e sacrificar. Então, ou seja, ele era precipitado, e o próprio Samuel falou para ele que obedecer é melhor do que sacrificar, né? Então, aquilo dali era um princípio que já deveria ser estabelecido na vida de Saul. Quando nós damos sequência, nós vamos passar de forma bem breve, é só um resumo, nós vemos também dias de desobediência, 1 Samuel 15, e ali vai falar justamente daquele período em que Deus ele falou através do profeta Samuel que Saul fosse lá e aniquilasse todos os amalequitas, porque Deus lembrou, né? E quando a gente fala Deus lembrou, é porque nós estamos falando o seguinte: Deus trouxe aquele momento para o cronos humanos, ou seja, Deus, ele na verdade, por ser onipotente, onisciente, onipresente, Deus, ele para se relacionar conosco, ele precisa colocar as coisas dentro do nosso tempo. Então, quando fala Deus lembrou, é nesse sentido. Não significa que Deus havia esquecido, tá certo? Então, quando fala Deus lembrou que os amalequitas eles haviam impedido de Israel passar pelo deserto para que Israel não visse a guerra, como eles ficaram ali na frente, os israelitas teve que
cortar um longo caminho. E Deus lembrou disso e falou para que agora o Israel estabelecido fosse lá e aniquilasse os amalequitas. Mas o rei Saul, ele preferiu fazer o quê? Poupar o rei, poupar o melhor do gado. E, na verdade, já era um princípio que ele deveria ter aprendido desde aquela primeira ocasião com Samuel, quando Samuel fala para ele que obedecer é melhor do que sacrificar. Então, dias de Saul também foram marcados por desobediência. Bom, olhamos aí dias de ciúme, 1 Samuel 18, 7 e 11 a 11. O que acontece ali? As mulheres, elas começaram a fazer canções e nessas canções elas cantavam: Saul matou milhares, mas Davi matou a seus 10 milhares. Então a gente observa já aí algo bem interessante, porque Saul falou assim: bom, o que falta mais para Davi a não ser o reino? A mim me deram milhares, porém a ele deram 10 milhares. Ou seja, os dias de Saul foram marcados também por ciúme, né? Dando sequência, dias de afronta. 1 Samuel 22, 17 vai falar ali justamente daquele período em que o rei Saul, movido por ciúme, ele começa a perseguir a Davi. E ele tenta matar a Davi por inúmeras vezes. Em uma dessas vezes, ele acredita que os sacerdotes haviam protegido a fuga de Davi. E quando ele fala isso, ele manda que matem os sacerdotes da casa do Senhor. As pessoas ali não quiseram fazer, não é? Mas a ordem de Saul havia sido essa. Então por aí nós vemos, né, que foram dias de afronta também, assim como foram dias de desvios, né? 1 Samuel 28, 7 vai falar que o rei Saul ele vai fazer uma consulta a uma feiticeira, ou seja, dias de desvios, porque naquela época, né, nós sabemos que o Senhor, assim como hoje, né, mas o Senhor era muito claro no tocante a isso para o povo israelita, para que eles não fizessem qualquer tipo de consulta desse tipo, né? O Senhor ele falava com o seu povo através do seu profeta. Foram dias também de monumentos para si. 1 Samuel 15, 22. É interessante lembrarmos aqui que Saul, ao vencer uma daquelas guerras, ele faz o quê? Ele faz um monumento à sua homenagem, né? E isso daí tem um princípio estabelecido nisso. E quando nós vemos que o coração do rei já estava voltando para esse tipo de soberba, a gente sabe pela palavra de Deus que a soberba ela precede a ruína. Então nós vemos ali que Saul ele desagradou muito o coração do Senhor. E por último, foram dias de suicídio. 1 Samuel 31, 4, ele vai falar justamente daquele período em que Saul, já no final do seu reino, ele já tinha reinado aí 40 anos, e já no final do seu reinado ele perde uma batalha importante, e naquele momento ele fala para que o seu pajem de armas, né, o matasse, o ferisse. Mas o menino não quis fazer, então Saul ele se suicida, ele pega a sua lança, a sua espada, né, e lança-se sobre ela, assim causando, né, a sua própria morte. Saul se suicidou. Então nós vemos que os dias de Saul eles foram marcados por muitos erros, erros gravíssimos. Bom, aí nós falamos, né, nessa sequência que nós temos até um mapinha aqui que nós podemos ver, olha, o reino dividido. Antes disso, nós podemos entender o seguinte, ó, antes do reino de Israel ser dividido, passaram 3 reis pelo trono de Israel, sendo eles Saul, né, que é esse que nós falamos agora, ele governou durante 40 anos por volta do período de 1050 a 1010 a.C. Depois dele, reinou Davi, que ele governou também durante 40 anos por volta do período de 1010 a 970 a.C. E por último tivemos Salomão, que foi filho de Davi, que governou também 40 anos por volta do período de 970 a 930 a.C. Tá? Esses 3 reis eles são especiais para nós. Aí nós entramos nisso daqui, olha, né? O reino dividido. Então, como nós estamos falando aí de forma bem pontual, deixa eu explicar para os irmãos rapidamente. O reino de Israel ele era apenas um nesse período, né? Era apenas um, formado pelas 12 tribos, espalhada por todo esse território aqui, todo esse território. No período de Saul, que reinou 40 anos, no período de Davi, que reinou também 40 anos, e após Davi,
no período de Salomão, que reinou também 40 anos. Todos esses 3 reis, eles tiveram o reino unificado. Bom, depois de Salomão, nós temos isso aqui, ó. O reino, ele é dividido. Então nós vamos ter o reino do norte vai ficar com 10 tribos, né? E o reino do sul vai ficar com 2 tribos. A capital do reino do sul viria a ser Jerusalém, e a capital do reino do norte futuramente viria a ser Samaria. Então ali desenvolve-se até uma questão importante com os samaritanos, estudo esse que nós já falamos aí, se os irmãos quiserem dar uma olhada, o porquê que os judeus não se davam com os samaritanos, tá? Bom, então quando nós olhamos isso, nós falamos sobre esse período de Israel, falamos sobre os dias de Saul e hoje estamos entrando nos dias de Davi. O que aconteceram ali nos dias de Davi? Depois vamos falar de Salomão e vamos entrar no reino dividido. Nós estamos falando assim de forma bem pontual, que é para a coisa ficar bem calma e a gente conseguir compreender o contexto histórico daquele momento, tá certo? Vamos dar então entrada aí nos dias de Davi, né? Como foram os dias de Davi? Eu separei algumas coisas para que nós pudéssemos entender como foram esses dias, como vimos nos dias de Saul, agora entrando nos dias de Davi, vamos compreender como foram esses dias, porque isso facilita a gente compreender por que, por exemplo, que Davi estava no coração de Deus para ser rei e Saul não, Saul estava no coração do povo, tá certo? Então os dias de Davi eu botei aí primeiro, ó, após ser ungido rei, Davi ele toma a cidade de Jebus e a estabelece como cidade de Davi, capital de Israel, Jerusalém. Está lá em 2 Samuel 5,7, vai dizer, porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Aqui precisamos compreender que naquele tempo algumas cidades elas mudaram de nome. Isso não só naquele tempo, ao longo da história, várias cidades foram mudando de nome. E hoje Jerusalém, que é chamada de Jerusalém, anteriormente ao reino de Davi, ela era chamada de Jebus, e ela era a terra dos jebuseus. E aquele local era um local muito importante que viria a ser por toda a história, inclusive nos dias de hoje. Nós dizemos que Jerusalém é a capital espiritual do mundo, podemos assim dizer, por causa da relevância, né, de toda a história da humanidade que passa por Jerusalém, tá certo? Se nós observarmos bem aí, todas vamos dizer assim, que as 3 principais religiões, né, do mundo, elas passam por Jerusalém necessariamente, que é tanto o judaísmo quanto o cristianismo. Também temos o islamismo, né, que o templo de Salomão, ao ser destruído e as sequências do templo que foram destruídos, depois disso foi colocado lá a mesquita de Omar, ou seja, então Jerusalém ela é muito importante. Nessa época, Davi, ele vai lá como seu primeiro ato de reinado e ele toma Jebus. E ele fala que aquele lugar agora seria a cidade de Davi, né, a fortaleza de Sião, que seria chamada Jerusalém. Então, esse foi o primeiro ato dos dias de Davi como rei de Israel. Após isso, nós vemos aí Davi, ele fazer a sua segundo ato, né? A busca a arca e a leva para Jerusalém. Olha o que vai dizer aí. E Davi tomou o conselho com os capitães dos milhares e das centenas e com todos os líderes, e disse Davi a toda a congregação de Israel, se bem vos parece, e se isto vem do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas nas cidades dos seus arrebaldes, para que se reúnam conosco e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Isso está em 1 Crônicas 13, do 1 ao 3. Como eu falei para os irmãos, quando eu li essa passagem, Davi fazendo referência aos dias de Saul, eu quis separar assim. Quando fala dias, aqui está falando não necessariamente de dias, mas está falando de tempo, né? Dias em relação a tempos, os tempos, a Bíblia faz muito isso, né? Então, os dias de Saul foram marcados de uma forma, e os dias de Davi teve outra marca. Primeiro ato de Davi,
conquistar Jerusalém. O segundo ato de Davi, ele reúne o povo e ele fala, bom, se bem vos parece, se vem do Senhor, vamos agregar os capitães, os sacerdotes, os levitas, o povo, e vamos voltar lá e trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Nos dias de Saul, a arca estava esquecida, né? E Davi, ele vai lá buscar a arca, e tem até aquele contexto importante que eu não vou entrar aqui de forma pontual, porque senão vai fugir do nosso propósito do estudo, e eu não gosto de abrir muito para poder mantermos o foco, mas nessa época, é justamente naquele período que vai falar ali que Davi, ao pegar a arca, ele transporta a arca num carro novo, né? E ali Davi, ele quebrou um princípio importante, porque na lei dizia, né, ensinava sobre o cerimonial, os rituais, que a arca deveria ser carregada nos ombros dos levitas. E ao fazerem isso, transportarem a arca sobre carros ainda que novos, né? Às vezes a intenção, ela se confunde, às vezes boa intenção, ela gera uma má consequência. Então nós precisamos tomar muito cuidado quando as nossas boas intenções quebram princípios. E isso não é possível diante da lei do Senhor que dê coisa boa. Não pode. Davi tinha uma boa intenção, mas ele quebrou um princípio e naquele momento um homem foi fulminado ao tentar tocar na arca, porque a arca estava caindo, passando, né, na dificuldade ali em meio aos buracos da estrada. Tá certo, irmão? Vamos dar continuidade, então. Davi pega a arca, ele traz para Jerusalém, e isso daí vai ser muito importante, porque a partir daquele momento, nós sabemos que toda a história de Jerusalém, ela começa a ser bem definida, tá certo? Bom, dando continuidade como terceiro ato de Davi, e é importante que nós falemos que não foram apenas esses atos, tá? Eu escolhi alguns porque senão nós iríamos ficar aqui num estudo muito longo. Estamos tentando fazer um estudo bem sucinto, bem direto, para que a gente consiga entender. Então eu falo para os irmãos, busquem mais, podem perguntar, a gente no que puder, no que nós soubermos, a gente vai ajudar, mas os irmãos também nas suas devocionais, busquem a história bíblica, leiam, procurem, porque isso é importante, a gente se aprofundar, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, tá certo? Bom, como terceiro ato de Davi, eu coloquei que ele obteve várias vitórias militares, expandindo com isso o reino, tá lá em 2 Samuel 8 e também o 10. Por que eu coloquei aí o 8 e o 10? Na verdade, a Bíblia vai falar não só no 2 Samuel 8 e 10, ela vai falar no livro de Reis, de Crônicas, sobre as vitórias de Davi. Mas aqui ela fala de forma bem pontual. Ela fala dos lugares aonde Davi foi passando e conquistando ali em Jerusalém, porque havia ainda muitos lugares que não tinham sido conquistados. Deus deu a eles Canaã na época dos juízes, e aqueles lugares eles ficaram esquecidos. Nos dias de Saul também, mas é no período de Davi que Davi sai à guerra e começa a expulsar de volta deles aqueles povos que eram considerados povos que diante da lei eles não eram bem-vindos, né? Faziam mal ao povo de Israel se misturar, porque eles eram povos que tinham ali vários deuses, né? Sacrificavam crianças. Então Deus falava, não tenha contato com esse povo. Davi sai então e faz ali uma longa expansão do reino, tendo várias vitórias militares. Bom, como quarto, eu coloquei que, inspirado pelo Senhor, ele foi o autor de inúmeros salmos, né? Interessante que isso aí nós sabemos que Davi ele reinou durante 40 anos, mas ele teve ainda mais tempos produzindo salmos. Nem todos os salmos de Davi, tudo que Davi falou, né, está na palavra. O que Deus o inspirou e quisesse que estivesse ali, está ali, porque o Senhor ele é soberano, ele quis fazer assim, tá certo? Mas Davi ele produziu não todos os salmos, mas um número muito grande de salmos foi produzido por Davi, né? Então, nós sabemos que as experiências de Davi,
elas marcaram muito esses salmos, porque os salmos, de uma forma geral, ele vai falar um pouco da personalidade de Davi, do que estava no coração de Davi. Quando Davi fala, por exemplo, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele sabia do que ele estava falando. Afinal de contas, Davi, ele quando foi escolhido para ser rei de Israel, ele estava apacentando a ovelha do seu pai. Quando Davi falou, por exemplo, né, que as ovelhas, ele seria refrigerado, que ele seria guiado por pastos verdejantes, era o que ele fazia com as ovelhas. Não é verdade? Bom, e quando nós olhamos Davi falar ali, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Davi sabia que, embora as ovelhas fossem guiadas por pastos verdejantes, por águas tranquilas, o campo, ele também espreitava o perigo. E Davi, por exemplo, já teve que salvar ovelhas da boca de leão, da boca de urso. Então, Davi sabia que, sendo o Senhor o seu pastor, ainda que ele ande pelo vale da sombra da morte, ele não teme, porque o Senhor está com ele. Bom, foram salmos produzidos por Davi, inspirados pelo Senhor e que estão ali fazendo parte, né, de todos os salmos que está na palavra do nosso Deus. Temos sequência como quinto, né, o seu erro com Urias e o seu pecado com Betseba, segundo Samuel 15 e também até o 18. Aqui é bem interessante porque a Bíblia vai dizer que Salomão usou uma expressão muito interessante. Ele fala, não há homem que não peque. E nós não poderíamos aqui dizer que os dias de Davi foram marcados só com coisas boas. Negativo. Afinal de contas, todas as experiências dos homens de Deus, elas nos ensinam algo importante. Então, quando nós olhamos os dias de Davi, podemos tirar muito proveito desses dias de forma positiva, mas também podemos tirar de forma positiva os erros que Davi cometeu, porque isso nos ensina a não praticarmos os mesmos erros. Aqui nessa passagem que nós temos ali em Samuel capítulo 15 até o 18, nós vemos que Davi ele faz algo bem complicado, né? Davi, a Bíblia vai dizer que na época em que os reis saíam à guerra, Davi ele subiu ao alto do seu palácio. Aqui nós já temos um princípio importante, né? Davi, ele deveria estar na guerra na frente do povo, mas o que Davi faz? Ele vai para a ociosidade, ele vai para um descanso, ele vai para o alto do palácio e ali ele começa a olhar em volta do seu palácio. E quando ele começa a olhar em volta, ele enxerga, ele visualiza uma mulher se banhando. E nesse momento ele deseja aquela mulher, que era chamada de Betseba, ele traz aquela mulher para o seu convívio no palácio e ali ele se relaciona com aquela mulher e aquela mulher engravida. Ao descobrir que aquela mulher era esposa de Urias, e Urias era um guerreiro de Davi, um homem valente de Davi. O que acontece então? Davi ele manda uma mensagem para a guerra, dizendo que o capitão lá do seu exército, né, ele mandasse Urias para o reinado. Então Urias chega lá e Davi fala, como que tá a guerra, como que tá? Aí Urias explica tudo e Davi então fala para que ele fosse para sua casa, para sua esposa. Observem que Davi ele pecou até na intenção, na mente. Davi arquitetou um plano. A ideia de Davi era mandar Urias para sua casa, né, e ele se relacionasse com a sua esposa. Então o filho que era de Davi, na verdade, todo mundo pensaria que era de quem? De Urias, né? Do esposo de Betseba. Mas Urias ele faz algo interessante. Ele sai dali da reunião com Davi, ele se assenta na escada do palácio e naquele momento ele começa ali a dormir ali. E foram falar para Davi, Davi, Urias está deitado, sentado, né, lá na escada do palácio. Então Davi manda chamar ele novamente, você não vai ficar com a sua esposa? E Urias fala que assim, Davi, meu rei, Israel, né, está acampado no relento e guerreando na batalha. Como eu poderia ir deitar-me com minha esposa? Gente, o coração de Urias, esse homem é pouco falado na Bíblia, mas ali está um coração de um servo tremendamente fiel.
não é? Então nós podemos tirar muito proveito de tudo isso, como nós podemos olhar e saber como foram esses casos que estão na palavra, que nos traz tanto, né, ensinamento. Bom, Davi então ele arquiteta outro plano. Ele fala que Urias ia na guerra e ele dá uma carta para Urias. Urias fielmente volta para a guerra e ao chegar lá ele entrega uma carta. Urias não sabia que ele carregava a sua sentença de morte. Porque naquela carta Davi escreveu o seguinte, mandou que o capitão dos exércitos, se não me engano bem, Joabe, né, ele botasse Urias na frente da batalha e quando a batalha começasse, os guerreiros ali afastassem e deixassem Urias sem saber na frente da batalha para que ele fosse morto. E assim foi feito e Urias foi morto. O que Davi então faz? Ele pega Betseba e traz para o seu reino. E quando ele faz isso, né, aparentemente o rei foi um bom rei, porque a mulher ficou viúva, defendendo Israel, o seu esposo morreu, e o rei vai lá agora e pega aquela mulher e traz para o seu reinado para cuidar dela. Mas na verdade, Deus ele sabe, né, e vê todas as coisas, inclusive as intenções do nosso coração. Então ele manda o profeta ir lá e falar para Davi que Davi estava errado. Aí nós não vamos aprofundar tanto, porque senão nós vamos acabar saindo do foco. Mas os irmãos observam, tá passando um jato aqui, desculpem, mas os irmãos observam que nesse momento Davi ele praticou algo muito errado, muito equivocado. E também nos dias de Davi, nós podemos ver que os erros de Davi também têm coisas importantes a nos ensinar, tá certo? Bom, coloquei também aí, ele prepara a futura construção do templo. Isso está em 1 Crônicas 22, do 5 ao 14, né? Nós sabemos que Davi ele queria construir o templo. Era a ideia de Davi, era o desejo de Davi. Mas Davi ele orou ao Senhor e o Senhor disse, Davi, você não irá construir o templo porque você é homem de guerra e na sua mão passou muito sangue, né? Você não vai fazer, mas o teu filho Salomão vai fazer. Então o que Davi faz? Ele prepara todo aquele material para que o rei Salomão tivesse condições de dar início ao trabalho da construção do templo. E Davi ele separou muitas coisas. Então muita coisa do templo de Salomão foi preparado por Davi, separado por Davi, desde pedras preciosas a madeiras, todo um material específico. Davi ele acumulou, ele ajuntou tudo isso e transferiu para o seu filho Salomão construísse o templo. Bom, como último aí nós podemos verificar, né, a sua última batalha, né? Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel e desceu Davi com eles, os seus servos. Tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. E aqui vale nós entendermos essa parte do Davi se cansou, porque aqui já está falando do final da história de Davi. Davi reinou durante 40 anos e nesse período Davi já estava cansado da batalha. Foram inúmeras guerras e Davi já não tinha mais o mesmo vigor físico, algo natural que acontece com qualquer ser humano. E Davi ele se cansou em meio à peleja. Nesse momento, um dos filhos do gigante tentou matar Davi. E eles usaram uma expressão interessante que diz assim, Is-Benob, que era nos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 ciclos de cobre e que cingia uma espada nova, intentou ferir a Davi. Porém Abisai, filho de Zeruia, o socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram dizendo, nunca mais sairás conosco à peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Então aí nós observamos algo bem interessante. Ao se cansar na guerra, Davi ele ficou fragilizado. Naquele momento Davi ficou indefeso, E um dos filhos do gigante, dos filisteus, iam matar a Davi. Naquele momento, eles o protegeram e disseram, Davi, nunca mais o Senhor vai vir na guerra conosco, para que o Senhor não seja ferido e se apague a lâmpada de Israel. Davi, ele era, vale lembrar, irmãos, que Davi ele era amado, ele era admirado. Eu costumo dizer respeito. Então, respeito é algo que essa pessoa sempre terá, Mas admiração
Admiração não. Admiração a pessoa precisa conquistar. Você pode ser respeitado, mas pode não ser admirado. Davi, ele era admirado pelos seus homens, né? Vale lembrar que os homens de Davi, por exemplo, quando estavam com ele na peleja, Davi, a Bíblia fala assim, Davi suspirou pelas águas de Belém. Davi falou assim, quem me dera de beber das águas de Belém. O que os homens deles fizeram? Ao saber do intento, do desejo de Davi de querer beber da água de Belém, eles transpassaram o exército inimigo, foram lá em Belém, pegaram a água de Belém, vieram e deram para Davi. Por que isso, gente? Porque Davi, ele era amado, Davi, ele era admirado pelos seus soldados. Então, quando Davi recebe daquela água, ele derrama aquela água no chão, né, em sinal de oferta. Eu não beberia dessa água, porque ela é fruto do sangue de vocês, da vida de vocês. Então, a relação de Davi era uma relação não só de respeito, mas também de admiração, né? Então, nós vemos aqui que eles falaram para Davi, Davi, o Senhor já está cansado, não irá pelejar mais conosco, para que não se apague a lâmpada de Israel, tá certo? Bom, olhamos aí essas histórias, eu quero, nesse momento, terminar os nossos estudos. Quero dizer para você que está recebendo esse estudo de forma compartilhada, que estaremos continuamente, né, colocando esses estudos. Como os irmãos podem ver, ele é mais no tocante a fatos históricos, mas aqui nós estamos falando dos dias de Saul, de Davi, de Salomão, e como temos como parâmetro para isso a Bíblia, então fica parecendo que as histórias são apenas bíblicas, mas ali há todo um contexto, não é, envolvendo a história de Israel, como se formou a história de Israel, e a Bíblia é o local que nós temos maiores documentos para poder vermos isso. Bom, se você está recebendo esse vídeo de forma compartilhada, pode ver os demais vídeos, os irmãos vão estar sempre indicando para os irmãos. Nós somos a Igreja Batista Nova Aliança, o nosso pastor é o pastor Carlos Alberto e tem vários outros estudos, tá? O pastor já falou aí, agora nós estamos fazendo o estudo da Escola Bíblica Dominical, também de forma online, né, nesse período de pandemia, e o pastor ele tem falado sobre escatologia no Novo Testamento e eu tenho tratado de escatologia no Antigo Testamento, tá certo? Então, vamos dar sequência, que Deus abençoe sua vida. Continue firme com Cristo, Maranata, estamos aguardando a volta do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Cristo, Maranata, estamos aguardando a volta do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.